E aí, meus amigos, beleza? Me chamo Leonardo Torres, sou advogado há mais de 15 anos, sócio fundador aqui do Torres e Schiavo, advocacia especializada em concursos públicos e também em servidores públicos. Também sou professor de Direito Administrativo, Ética Profissional e também legislação aplicada para concurso público, exame de ordem e graduação, também há mais de 15 anos. No vídeo de hoje, vou tratar de um tema que tira o sono de muita gente, principalmente de quem presta concurso público para a polícia, a investigação social. O que elimina, o que não elimina. E aí, boletim de ocorrência, eu fui mencionado, será que eu serei prejudicado? Ou de repente, eu fui indiciado no inquérito policial, eu sou réu numa ação penal, eu fui condenado criminalmente. Ou de repente, no passado, eu jovem numa festinha, sem querer, eu fumei lá um cigarrinho de artista, um baseadinho, fui flagrado pela polícia e acabei fazendo uma transação penal com o Ministério Público. E aí, será que esses fatos passados, eles podem me prejudicar num concurso público, por exemplo, aí para a polícia? Ficou na dúvida? Então veja esse vídeo, vamos lá! Porque em alguns concursos públicos, a administração pública, na fase do concurso, ela investiga o meu passado, investigação social, a vida pregressa. Gente, porque a administração pública, para alguns cargos públicos de grande relevância, de grande envergadura, ela quer saber se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa proba, se você tem a idoneidade necessária para ocupar um cargo público tão importante. Então, carreiras policiais, Ministério Público, Poder Judiciário, dentre outros cargos, desde que haja previsão legal, a administração pública pode sim investigar o seu passado, a sua vida pregressa na fase do concurso público, tá? Não se esqueçam que nós vivemos sob a égide, sob o manto de um Estado democrático de direito. Estado de direito é quando a lei está acima de todos, inclusive do Estado. Princípio da legalidade. A administração pública ela tem a sua conduta pautada em lei. Resumo da ópera. A administração pública só pode investigar o seu passado no concurso público se há previsão legal. Não basta a previsão no edital. O edital é um reles, é um simples ato administrativo. Vale menos que a lei e também menos que a Constituição Federal. Então é fundamental que, para que a administração pública ela investigue o seu passado no concurso público, que haja previsão legal. Ou seja, a lei que criou aquele cargo público autorize isso. É o que eu falo para os meus alunos e para os meus clientes. Não é porque aquele ato é um ato administrativo, um ato praticado pela administração pública, que nós devemos dizer amém. Não, a administração pública deve obediência à lei. E se porventura a administração pública praticar um ato ilegal ou sem previsão legal, caberá sim a intervenção do Poder Judiciário, já que o Brasil adotou o sistema de Judicial Review, ou seja, cabe ao Judiciário verificar, dar a palavra final sobre a legalidade de qualquer ato, seja ele um ato privado ou um ato praticado pelo Estado. Beleza? Muito bem. E o que eu vejo na prática, gente? Os fatores que mais eliminam nessa fase da investigação social e da vida pregressa, aí, por exemplo, em concursos públicos da polícia. Gente, por incrível que pareça, omissões, informações omitidas ou informações falsas. Então, se porventura o candidato, ele de forma intencional omitir informações ou lançar lá no questionário informações falsas, lógico que a administração pública tem respaldo para eliminá-lo. Só que eu vejo muito também que o candidato emocionado, nervoso, ele de forma não intencional, ele omite a informação ou coloca sem querer lá no questionário uma informação falsa. Nesse caso, gente, já que não há dolo, não há intenção em omitir a informação ou colocar uma informação falsa, a administração pública não pode eliminá-lo. Se porventura ela o elimina, cabe mais uma vez recurso ou perante a própria administração pública ou recurso aí perante o Poder Judiciário. Legal? E outro ponto, hein? Quando a administração pública elimina o candidato nessa fase, é fundamental que ela motive o ato. Princípio da motivação, um dos princípios que rege a atuação da administração pública. Como que a administração pública faz para motivar um ato administrativo? Narra os fundamentos de fato, o fato que ensejou a sua eliminação e os fundamentos de direito, o artigo de lei que autorizou a eliminação, tá? E a motivação é importante para quê, gente? Para que se garanta o controle social dos atos administrativos. E tem que ser uma motivação detalhada, clara, congruente, não pode ser uma motivação genérica. Eu vejo muito, e até um tema para um novo vídeo, eliminação de candidato em exame psicotécnico, eliminação genérica não, tem que ser uma eliminação, aliás, uma motivação, tem que ser uma motivação detalhada. E um detalhe importante, é fundamental também que a administração pública
na motivação desse ato administrativo, né, que o eliminou, explique o porquê aquele fato passado ele pode eventualmente prejudicar o exercício da sua função pública. Então, qual que é a correlação lógica entre o fato que me eliminou e o eventual prejuízo lá para exercício, por exemplo, aí do cargo de policial? Um exemplo que, infelizmente, é mais comum do que parece, algumas bancas ainda eliminam o candidato que no passado teve o nome inscrito aí no rol dos maus pagadores no SPC, ou de repente o cara emitiu um cheque sem fundo. Gente, calma lá. Isso é desproporcional, não é razoável. Qual que é o prejuízo de no passado eu ter tido o meu nome inscrito no SPC ou de repente ter emitido um cheque sem fundo? Qual que é o prejuízo desses fatos passados para o exercício do cargo público? Não há correlação lógica. Então, motivação que eventualmente o elimina tem que ser o quê? Detalhada, clara, congruente. E principalmente tem que ter um nexo causal entre o fundamento da motivação e o eventual prejuízo lá para o exercício do cargo público. Fora disso, é uma motivação ilegal, também cabe aí intervenção do Poder Judiciário. Beleza? Agora, que aspectos penais. Professor, eu fui mencionado injustamente no boletim de ocorrência. Ou, de repente, eu fui indiciado no inquérito policial. Eu sou suspeito oficial na visão do delegado de polícia. Ou, de repente, eu sou réu numa ação penal. O Ministério Público ofereceu a denúncia. Pior, eu fui condenado. Ou, de repente, professor, aquele caso da festinha lá do cigarrinho de artista, eu fiz uma transação penal com o Ministério Público porque se tratava lá de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Pergunta, BO, ação penal, condenação criminal ou transação penal, isso pode me prejudicar no concurso público nessa fase de investigação social? Não. No Brasil, vige o princípio constitucional da não culpabilidade ou presunção de inocência. Ou seja, aqui no Brasil, você só será considerado, tido como culpado pela prática de uma infração penal após uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, enquanto cabe recurso de uma eventual condenação, você ainda é inocente, presume-se inocente. E já temos precedentes do Supremo Tribunal Federal, do STF, do STJ e de outros tribunais brasileiros. A administração pública não pode eliminar candidato em concurso público condenado criminalmente, sendo que ainda cabem recursos em relação àquela condenação. E teve um caso, inclusive, que o STF entendeu que o candidato foi condenado por uma infração penal, a sentença transitou em julgado, ou seja, esgotaram os recursos e o condenado, ele pleiteou a reabilitação penal. Reabilitação penal é um instituto legal que garante a ocultação dos efeitos da condenação. Então o STF entendeu que candidato condenado, sentença transitada em julgado, só que ele cumpriu os requisitos da reabilitação penal, isso não pode ser um mau antecedente para fins de concurso público. Beleza? É isso aí então, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Instagram, tem Facebook e qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!